Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo esse vídeo, rapaziada, videozinho de hoje eu vou estar trazendo aqui uma demonstração e uma explicação, certo? Para você que ainda não está por dentro das novidades aqui da atualização 6.2. Vou estar utilizando aqui a Jinx como parâmetro, que é um criador bem popular que a gente está vendo aqui depois que houveram todas as mudanças no meta, certo? Primeiramente eu vou estar mostrando aqui para vocês que os itens de críticos, a maioria sofreu, segundo a Riot, certo? Reajuste. Então, só foi considerado buff a coletora, mas o resto foi considerado ajuste. Então, primeiramente aqui vamos mostrar os itens novos, tá? O primeiro item que eu queria estar mostrando é a transferência de alma. Esse item aqui praticamente vai te dar um dano adicional para toda vez que você gritar, utilizar o auto-ataque. Você vai estar invocando um clone lá para bater, para ajudar você a causar mais dano. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, nesse sentido, como que isso está funcionando. Calma aí, desativar o bot, deixa eu desativar as tropas. Vocês vão ver aqui que esse item, o Garen vai morrer no instante, o coitado, mas já dá para aparecer aqui os dois clones, tá vendo? Só que eu vou colocar um boneco aqui de treino. E aí vocês vão ver, toda vez que eu acertar um acerto crítico, esse clone ele vai estar ali me ajudando a causar dano. E ele dura por 2 segundos, se eu não estou enganado. Então, para atiradores que tem muita velocidade de ataque, como é o caso da Jinx, que a passiva dela, combada com ritmo fatal, dá muito ataque speed para ela. Então, quanto mais ataque speed, mais clones você vai conseguir invocar e mais dano por segundo você vai conseguir causar. Porque os clones desse item, eles herdam a sua velocidade de ataque, se eu não estou enganado aqui, ó. Eles recebem adicionalmente 30% da sua taxa de crítico e... 30% da sua taxa de crítico como velocidade de ataque. Então, por exemplo, se você tiver 100% de taxa de crítico, os clones vão ganhar 30% de velocidade de ataque. Então, é um item muito interessante aí para esses atiradores como Jinx, Kai'Sa, se for buildar crítico, né? Tristana, é um item muito interessante, já ajuda muito no DPS aqui. E é um item que eu achei muito legal para os atiradores. Traz até uma dinâmica nova, né, para o jogo aí com esses clonezinhos aí que aparecem. E é isso. O segundo item que eu estou mostrando aqui para vocês é a Sedenta por Sangue, que basicamente tiraram o arco escudo e implementaram na Sedenta. Colocaram aqui um adicional de armadura e resistência mágica para quando você ativar o efeito, né, salva vidas. E aumentaram também um pouco o vampirismo para quando você acertar um dano crítico no alvo, né? Então você vai ter 8 mais 4% de vampirismo aqui. Deixa eu tentar aqui demonstrar para vocês. Vai lá aqui um dano da torre. Próximo item vai ativar o escudo e já quebrou, mas enfim, porque foi muito dano da torre. Mas olha o life steal que o item dá. Eu sei que eu tô full build e tudo mais, não é uma situação interessante para demonstrar o life steal, mas é 12% do dano causado, então é bastante cura, certo? O próximo item aqui que ele está falando sobre é o Gume do Infinito, que além dele estar dando aqui os atributos anteriormente dados, ele também está adicionando aí para você um dano crítico adicional para cada 1% de chance de crítico excedente. Ou seja, quando você builda 4 itens de crítico, você já tem 100% de chance de crítico. Então, o próximo item que você buildar, esses 25% de taxa de crítico, seriam, em teoria, né, sem o Gume do Infinito, desperdiçados. Mas aí o Gume do Infinito transforma esse 1% de chance de crítico excedente em dano crítico adicional. Então é muito interessante isso aqui para você poder causar mais dano com um acerto crítico. E a passiva do Gume em si, ela já aumenta, né, o acerto crítico de 175% para 205%. E mais essa porcentagem que ele vai estar adicionando com a passiva, o que deixa os itens de crítico ainda mais fortes, principalmente, né, para atiradores, para assassinos como Rengar e Mastery, que podem buildar crítico, e também para os irmãos Yasuo e Yone, né, que são os bonecos mais roubados aí do meta que eu tô achando. Para quem sabe jogar com esses bonecos, o meta tá muito roubado. Teve mudanças também aqui nos itens de on-hit, né, o Dente de Nashor, que está trazendo aqui, além do dano adaptativo, ele também dá agora um scale adicional de dano físico para o seu dano adaptativo da segunda passiva aqui, do Roer. Então, se você build esse item para atiradores agora, vai ser mais interessante. O dano vai escalar tanto com poder de habilidade, né, 30% de poder de habilidade, quanto com 20% do dano de ataque. O próximo item que eu vou estar falando aqui é o Lembrete Mortal, que está
aumentando aí sua penetração de armadura para ataques que causam acerto crítico, certo? Antes era 33% de penetração de armadura para qualquer coisa, né? Seja para suas habilidades, para seus ataques básicos, e agora eles estão adicionando apenas 6% de penetração de armadura para os seus ataques básicos aqui causarem mais dano. Então sempre que eu usar as habilidades aqui, eu vou estar ganhando 6%, as habilidades não, calma, os ataques básicos, eu vou estar ganhando 6% de penetração nos meus ataques básicos, certo? Então para campeões que antes gostavam de fazer esse item aqui para dar mais dano em habilidades, né? Como o caso de Lee Sin, o Kong, qualquer campeão aí que fazia esse item para dar mais dano em habilidades, eu acho que não vai ser mais interessante. Os itens de penetração agora para assassino vão ter que ser obrigatoriamente, acredito eu, para ter uma maior eficiência, o Rancor de Serida, que já vou chegar nele, certo? Então, após o Lembrete Mortal, a gente vai ter a mudança que houve aqui no Detonador Magnético. Pegaram a passiva do Coletor de Essência, mas não é, do Canivete, e colocaram no Detonador Magnético. Trouxeram também 25% de dano de ataque adicional para esse item que ele não tinha, ele só tinha taxa de crítico e velocidade de ataque, e adicionaram aqui dano de ataque, que foi justamente o dano de ataque que veio do Canivete, certo? Um pouquinho nerfado, né? Menos 5 de AD, mas colocaram aqui, o custo permaneceu o mesmo, se eu não estou enganado, do item, não mudou, e colocaram também, além da passiva energizada para você ganhar range e aquele dano em área, ele vai te dar aquela velocidadezinha de movimento do Canivete, e acredito eu que também vai te dar o slowzinho do Canivete. Deixa eu ver aqui, ataques corpo a corpo causam concedem velocidade de movimento, dano ricocheteia. Não trouxeram o slow do Canivete não, tá só o dano mesmo e a velocidade de movimento. Então, eu acredito que foi justo, né? Porque basicamente você vai ter a utilidade de 2 itens em um só. Você vai ter o range do Detonador Magnético, você vai ter o dano em área e você vai ter a velocidade de movimento adicional. E além disso, o dano adicional do Detonador Magnético, ele pode critar. Então se você acertar em 5 alvos, esse dano ele vai critar. Então é muito interessante aqui a mudança que trouxeram para esse item, eu achei que ficou muito bom. A Dançarina Fantasma aqui é um item que eu não comprei aqui na Jinx, deixa eu voltar a base para comprar e mostrar para vocês. É um item que vai te dar muita velocidade de ataque, mas eu não acho que ele seja melhor do que a transferência de alma ou o detonador magnético, né, para os atiradores. Então, mas vamos colocar aqui no lugar do detonador para a gente só testar a velocidade de ataque. Vou estar dando uma cortadinha aqui, já eu volto. E aqui a gente vai demonstrar aqui a passiva da Dançarina Fantasma, que vai te dar 25% de velocidade de ataque e 7% de velocidade de movimento, sempre que você estiver causando acerto crítico, tá? Quando você parar de bater, essa passiva vai entrar em tempo de recarga, que é 20 segundos, e vai ser reduzido em 1 segundo por cada ataque que você causar. Então vamos aqui demonstrar a velocidade de ataque adicional que ela dá. É bem maior, né? Vocês podem ver aqui claramente que é bem maior do que o do detonador magnético. A velocidade de ataque é muito alta. Mas caso você pare de bater, ó, tem aqui a passiva, o símbolo da passiva aqui embaixo. Se você parar de bater e parar de causar acerto crítico, entra em recarga, tá vendo? E aí para reestruturar essa velocidade de ataque que você ganha do item, você vai ter que causar bastante dano. E vai resetando ali, ó, tá vendo? Resetando. Pronto. Ativou novamente a passiva e aí você consegue tá usufruindo da velocidade de ataque adicional do item por completo, tá bom? Então é um item muito bom para atiradores também, mas eu acho novamente que o detonador magnético é mais interessante pelo clear wave que ele dá, pela velocidade de movimento aqui também que ele dá, não só quando você está batendo, né? E pelo dano em área, e, né, podendo critar e tudo mais, e também dá 60 de velocidade de movimento por 0,75 segundos, que ajuda você a dar uma caetadinha legal. Enfim, são 2 itens muito bons, aí fica a seu critério. Quem gosta de mais velocidade de ataque e dano vai na Dançarina Fantasma, quem gosta de ficar mais safe, bater de mais longe vai com o detonador magnético. Mas ambos os itens estão ótimos, certo? O próximo item que eu vou estar falando aqui, que não necessariamente serve para Jinx, é o Colhedor de Essência, mas dá para demonstrar aqui como é que o item serve. Eu vou estar colocando, sei lá, no lugar da Sedenta aqui, para vocês verem mais ou menos como ele está funcionando. Basicamente, é uma trindade para atirador, é uma trindade que acumula, certo? Então, sempre que você utilizar uma habilidade, você vai ganhar uma carga, ó, vai aparecer aqui embaixo, e o próximo ataque vai causar dano crítico adicional. Então, esse item é para atiradores que usam muitas habilidades,
Deixa eu spamar aqui para mostrar para vocês que tem como estacar, mas não com a mesma habilidade, tá vendo? Se eu usar a mesma habilidade não estaca, então tem que ser habilidades diferentes. Então ganhei 3 acúmulos aqui, meus próximos 3 ataques básicos vão causar 90% de dano a mais, certo? Com base no meu AD, e vai dar também uma velocidade de movimento adicional, além também de recuperar uma mana interessante aí. Então é um item que é para atiradores como Cork, como Ezreal, até talvez como Zarya, não tenho certeza se serve na Zarya, mas qualquer atirador que utiliza muitas habilidades, esse item fica muito bom. O próximo item aqui é Adagas Rápidas de Navori, que eu acredito que esses dois itens se complementam muito bem, o Colhedor de Essências e as Adagas de Navori, porque para atiradores que usam muitas habilidades, esse item vai estar ativando sempre a passiva da Lâmina Arcana, e a Adaga Rápida de Navori vai te dar aí uma redução do tempo de recarga das habilidades básicas sempre que você acertar o alvo com um ataque básico que causar dano crítico, certo? Então eu vou estar comprando aqui para vocês verem. Vou vender aqui, será o lembrete, para combar aqui com o Colhedor de Essências, só para vocês verem, tá? Então eu acredito, né, na minha perspectiva, que esses dois itens eles se complementam de uma forma geral, são muito bons porque um ativa quando você usa habilidades, certo? Ó, ganhei 3 stacks aqui, e aí quando eu usar meus ataques básicos, é porque não vai dar pra ver aqui que eu tô com o tempo de recarga zerado, né? Mas quando eu usar meus ataques básicos, minhas habilidades voltam mais rápido, tá vendo? Veja só. E sempre que eu gritar, as habilidades voltam mais rápido. Vou colocar aqui a metralhadora, que ataca mais rápido também. E aí você consegue combar a passiva do Colhedor de Essência, mais a Adagas Rápidas de Navori. E também suas habilidades vão causar um dano adicional de até 12% a mais, com base na sua chance de crítico, que comba mais ainda. Né? São dois itens que se casam aqui praticamente, são dois itens perfeitos um com o outro. Para Zarya, para Cork, eu acho que fica muito bom. Para Ezreal também não tenho certeza no jogo de atirador, mas acho que fica muito bom, porque antes essa passiva aqui da Navori, suas habilidades causam 12% de dano adicional, se eu não estou enganado era do Colhedor de Essência, se eu não estou enganado, mas aí colocaram para cá, e aí a da Solari veio pro Colhedor de Essência, né? Que inclusive a Solari saiu do jogo, mas a passiva veio aqui pro Colhedor de Essência. Próximo item, que é a coletora, não vai dar para demonstrar aqui porque eu tô com o boneco de treino, né? Mas você já sabe como funciona a coletora. Só que dessa vez o jogo achou interessante colocar ela para escalar com crítico e com abate. Isso aqui numa Samira e num Draven fidado vai ser um absurdo, porque sempre que você consegue um abate, você vai ganhar 0,1% da vida máxima do alvo para você conseguir abater ele instantaneamente com a passiva de morte abrupta, né? Então vamos supor que você está com 10 abates, 15 abates, né? Que às vezes acontece, aquela Samira fidada com 15 abates, ela vai ter 1,5% a mais de dano, de limite da vida máxima do alvo para poder estourar ele com a passiva. Então se eu já tenho aqui 4% da vida máxima do alvo, base, mais 2% da taxa de crítico, ou seja, quando eu tiver 100% de crítico, eu vou estar ganhando esses 2% adicional. Já vai somar 6% aqui da vida máxima do alvo para poder detonar, mais 0,1 para cada abate. Então isso aqui ficou muito forte para campeões como Rengar, como Samira, como Master Yi, um Draven também, que se você tomar uma cipuada de Draven com a primeira habilidade ali, né, com a coletora estacada aí, se você tiver um pouco low, é capaz de você ir direto ativá-la. Se tiver com meia vida ali, você vai direto para a base. Então a coletora ficou muito forte também aí, certo? Para alguns campeões em específico, como Samira, Draven, Master Yi, Rengar, ficou muito forte mesmo. Graves também, nem se fala, pô, mano, se você tomar 2 hits de um Graves late game, ele com o coletor estacado, você vai de base, 2 hits se você tiver melee, né, obviamente. Então são itens que ficaram muito fortes, certo? Itens de crítico. Tem o Furacão de Runã também, que eu vou estar demonstrando aqui para vocês verem. Mudaram um pouco o Furacão de Runã, porque ele vai estar dando um dano adicional on hit. O que seria esse dano adicional on hit? Basicamente aí é um dano adicional para efeitos de contato, certo? Ele vai dar um dano adicional também a cada terceiro ataque básico, né? A cada 2 o próximo vai disparar um raio adicional. Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês verem. Eu vou causar 1, 2. Aí o terceiro, ó, vai um raiozinho adicional. 1, 2, 3. Não sei se está dando para ver porque tem muito efeito, mas é um item que está adicionando aí efeitos ao contato
E um dano por segundo também maior. Eu não tenho certeza, mas eu acho que se combar o Furacão de Hunan com a transferência de alma, o seu dano o seu DPS, né, ele vai ser bastante elevado, mas eu não sei se compensa. Você que joga do atirador e já testou nas ranqueadas, nos jogos, você me diz aí, né, como é que tá essa questão do Hunan com uma transferência de alma. Mas talvez seja interessante, mas eu acho também que o Hunan ele tá melhor para atiradores que buildam Espada do Rei, que buildam Términos, que buildam, no caso até agora dentro de Nacho, né, vai poder ser buildado. Acho que é interessante para esse tipo de atiradores assim, um hit, né, que builda também Limite da Razão, que tem um dano adicional aí com um dano mágico e tudo mais. Talvez seja interessante nesse sentido, né? Para uma Vayne, por exemplo, que faz Espada do Rei, Força da Trindade e Términos. Pô, um Hunan eu acho que cai bem, né? Porque todo o seu terceiro ataque básico ele vai dar um dano adicional e vai aplicar efeito de contato. Acredito eu que o efeito de contato da Trindade seja aplicado a essa passiva do Hunan. Então é muito forte esse item, esse combo aí é bem roubadinho. Não tenho certeza, tá? Tô só especulando aqui. A Draktar, basicamente, ela tá te deixando invisível agora quando você pega um abate. Então, se você mata alguém, você fica 1 segundo invisível, que ajuda você a escapar ali, né? Não tomar CC ou não tomar alguma habilidade que vai te levar de arrasto para cima. Muito bom para assassinos. Temos o quebra-casco também, que é um item aí que tá bem forte para levar torre para split pushers. E também isso aqui é meio bait para alguns campeões, sabe? Por exemplo, Sion é um campeão que gosta de splitar, beleza? Ele já tem um Demolir ali que dá bastante dano, porque todo Sion que se preze usa Demolir. A ult do Sion também dá dano na torre, mas eu acho que esse item talvez não seja muito bom em Sion. Porque para você ativar a passiva do Marujo aqui, você vai ter que dar 5 ataques básicos em um campeão, ou monstro épicos, ou torres para poder ativar, que é a passiva, que eu acho que é a passiva mais roubada, que é esse dano adicional, que é baseado no seu AD base, mais a sua vida máxima. Eu vi o Daniel postando lá o top 1 Sion no servidor, jogando de Sion com esse item, e ele mesmo falou, né, que é meio complicado ativar essa passiva do Marujo. O Shizu também, jogando de Garen, falou que é meio complicado. Talvez seja melhor para Jax, para Fiora, esses campeões que batem mais rápido, né? Mas, de toda forma, é um item muito bom para levar estrutura e para ficar mais resistente, né? E escala com nível as resistências. E você não perde mais como antigamente, né? Quando chegava junto da sua equipe, você perdia esse buff da invasão pirata. Mas agora você não perde, ou seja, você pode juntar com o seu time e buffar uma wave para fazer aquele siege ali na torre, para fazer aquele cerco e pressionando o time inimigo ali na torre e levar a torre com mais facilidade. Esse item aqui tá muito bom para quem sabe dominar o mapa, certo? E esse meta, rapaziada, é um meta muito de dominação de mapa. Quem sabe rotacionar, fazer o lane assignment, né? Fazer a organização das waves do mapa, do top, do mid e do bot. Quem sabe fazer tudo sem perder wave, sem rotacionar antes de limpar uma wave, por exemplo. Fazer coisas assim que são consideravelmente erradas, tá dominando esse meta aqui do patch 6.2 com muita facilidade, porque basicamente é isso que eu tô falando aí, o meta é esse. Certo? O Rancor de Serilda, basicamente, o que é que fizeram com esse item? Eles colocaram uma passiva do Talon, implementaram aqui no item, e todo assassino vai ter aquela passiva do Talon. Só que não é o mesmo dano que causa, obviamente, mas é bem similar. E implementaram também 50% de feridas dolorosas, ou seja, corta cura. Você que joga de assassino, Zed, Kha'Zix, Lee Sin, esses campeões que gostam de pegar você, né, de forma ali no pick-off, né, de uma forma ali na espreita, fazendo um tease e tudo mais, esse item aqui é muito interessante para você não precisar mais fazer o lembrete mortal, que é um item que dá taxa de crítico. Desde a season passada era um item que dava taxa de crítico e os assassinos tinham que fazer esse item por conta do corta-cura, que se você não fizesse esse item no assassino, você não tinha corta-cura. E agora eles, né, da Riot aí, graças a Deus, colocaram aí o Rancor de Serilda para ter feridas dolorosas, e os assassinos não precisam mais buildar esse item aqui, que na minha opinião era podre para assassino, porque assassino quer o quê? Quer dano, quer penetração e quer aceleração da habilidade. Esse item dá velocidade de ataque e taxa de crítico. E agora você vai ter tudo que um assassino precisa no Rancor de Serilda: dano, aceleração da habilidade, penetração e corta-cura também, além do dano adicional aqui do congelamento, né, que é a passiva nova da Serilda, que eu achei muito top, muito interessante. Porque ao mesmo tempo que a Riot buffou os atiradores, né, os campeões que usam crítico,
eles também têm que dar um jeito de ajudar os campeões que lidam com esses campeões de crítico, que querendo ou não, de certa forma, são até frágeis, né? Então foi interessante, né? Foi ok esses buffs aqui na Draktar e no Rancor de Serylda para dar uma moralzinha aí pros assassinos. Caramba, quase não saía. E por último aqui temos a Dança da Morte, que continua praticamente a mesma coisa, só que agora você consegue usar... Antes a passiva era cauterização, agora é dançar, né? Enfim, você vai conseguir tancar aquele dano adicional que você recebia, né? E ficava mitigando ali durante 3 segundos. Deixa eu ver, agora é 4 segundos, acho que era 3, eu tô ficando louco. Enfim, não sei. O dano da Dança da Morte, você vai conseguir tancar também agora dano mágico. Então quando você tá de Riven, toma um dano, você não vai tomar aquele dano todo de uma vez, ele vai ser mitigado durante 4 segundos. E quando você ganhar um escudo, por exemplo, um escudo do Eclipse ou um escudo de alguma habilidade sua, você vai conseguir mitigar esse dano com a Dança da Morte no seu escudo, não necessariamente na sua vida. E aí você consegue mitigar muito dano, né? É muito interessante esse item aqui para campeões que tem muito escudo, né? Riven, até para Lee Sin, eu não sei se vai ficar muito bom, como é, por exemplo, no PC. A Dança da Morte no Lee Sin é muito forte. Mas Riven, Lee Sin, Olaf, é muito bom esses itens para esses campeões. Camille, né, que tem aquele shieldzinho dela lá. Enfim, esses foram os itens aqui de dano físico, certo, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje falando sobre esses itens, explicando aí. Teve muitas mudanças que eu achei interessante. A Runan, a transferência de alma, o buff na dançarina fantasma. Olha o ataque speed da Jinx, pô. Olha isso aqui batendo. Absurdo, tá ligado? É muito forte, velho. E até, imagina um suporte como a Lulu te dando mais ataque speed ainda. E o buff também do Turíbulo, né? Que o Turíbulo agora tá, além de dar aquele dano adicional e a velocidade de ataque, você também tá critando o dano do Turíbulo. E é muito forte, cara. Os atiradores estão muito fortes nesse meta. Então já aproveita aí para rushar elo. Se você não costumava jogar de atirador, já vai tentando se acostumar, porque eu acredito que são uma das... Eita, bexiga! São um dos campeões mais fortes do meta atual, juntamente aí com assassinos também, certo? Então tem que jogar com certa cautela, né? Ah, nossa, sou atirador, sou fortão, eu vou bater em todo mundo aqui. Aí você vai, toma um combão aqui de um Zed, de um Talon, fica com 10% da vida e morre numa ult da Lux. Aí como é que você vai aplicar, né? Todo o seu potencial de recursos de item crítico. Você que joga de atirador também, pelo amor de Deus, cara, joga safe. Não é porque você tá com itens fortes que você consegue fazer qualquer coisa no mapa. Você tem que tomar cuidado. Caramba, olha o alcance da Jinx com o ritmo fatal destacado com a primeira. Amigo, muito forte. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, obrigado aí pra você que assistiu, já deixa o like, já se inscreve. Eu vou trazer uma parte 2 aí explicando o resto dos itens, certas botas, os encantamentos, né, de bota, os itens mágicos também. Falando sobre as mudanças também do Ancião e do Barão que houveram. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, valeu, um abraço, tchau.